que a Bíblia é a única regra de fé e prática da qual nós podemos conhecer e entender a Deus. Meus queridos, nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, ele nos manda, através desse versículo, apresentarmos a Deus como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e temos que procurar entender e compreender as Escrituras. O Senhor Jesus, ele deixou a palavra para que nós possamos estudá-la, meditá-la, para colocar em prática em nossa vida diária. O Senhor também ele nos mostra e faz uma comparação do homem que construiu sua casa sobre a areia. Veio os ventos e ali bateu sobre aquela casa e foi grande a sua queda. Quando nós construímos a nossa vida não de conformidade com a palavra de Deus, nós levamos sério prejuízo e capaz dos ventos das lutas, das perseguições, de tudo aquilo que venha se levantar contra nós. Isso pode nos abater e levar a nossa fé, que é no Senhor Jesus Cristo, a cairmos. Por isso a importância de estarmos sempre meditando na palavra de Deus. Deus ele falou ali com Josué, no capítulo 1 de Josué, quando Josué estava para enfrentar a cidade de Jericó. Josué estava desanimado, mas Deus ele usou a palavra aí para animar Josué, para que ele meditasse na palavra dia e noite, e assim tivesse o propósito de cumprir a palavra de Deus. Nós vemos também que algumas pessoas no tempo do apóstolo Paulo, conhecido também como Emineu e Fileto, eles distorceram a palavra, os ensinamentos dos apóstolos. Quando Paulo ele trazia ali que Cristo ia vir buscar a sua igreja, Emineu e Fileto disse que a ressurreição já estava feita, levando a muitas pessoas da igreja a seguir o seu falso ensinamento. Por isso a necessidade de cada servo do Senhor, missionário Eloíde, ficar firme, tendo a palavra de Deus como base, estudar a palavra de Deus. Por isso a necessidade dos novos convertidos ter o discipulado. O discipulado na igreja é muito importante para que ali seja implantado no coração dos novos convertidos como se fosse o leite, como o apóstolo Paulo fala. O leite, o apóstolo Pedro também fala, o leite racional. Quando uma pessoa é nova convertida, ela vai ali engateando na fé. E a necessidade de um acompanhamento trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Mas também nós vemos que a palavra de Deus ela nos ajuda a vencer as tentações. Em Mateus, no capítulo 4, e também Lucas, no capítulo 4, nos diz que Cristo, após ser batizado nas águas, ele foi conduzido até o deserto para ser tentado. E o diabo não perdeu a oportunidade, querendo ali oferecer a Cristo todos os prazeres do mundo, se todavia ele ali se prostrasse e viesse assim a adorá-lo. Mas Cristo, ele usou a palavra de Deus e com a palavra de Deus ele venceu aquela tentação. Que nós possamos, querido, implantar a palavra de Deus em nossa mente. Que nós possamos, ao levantar, dar prioridade mais à palavra de Deus. Tem pessoas que levantam, tem a graça de Deus de estar vivo, levanta, veste logo suas roupas e já vai para o seu trabalho. Nem ora e nem medita na palavra de Deus. Deus ele nos ensina e temos que meditar na sua palavra dia e também ao anoitecer. Ou seja, em todo momento temos que estar ali com a palavra de Deus implantada em nossos corações. O apóstolo Paulo, ele também no livro de Efésios, no capítulo 6, ele nos mostra que a palavra de Deus é a espada do Espírito.
ele também usou outra armadura, que é o escudo da fé. Então, quando o crente ele tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e também possui o escudo da fé, ele está apto para vencer a batalha, né? Ele está ali enfrentando os seus inimigos com a palavra e se defendendo com o escudo da fé. Por isso a importância de estarmos lendo e guardando e executando, praticando assim a palavra de Deus. Também o apóstolo nos fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 fios, e vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é poderosa para discernir, né, a intenção do nosso coração. Por isso, querido, medite na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como seu manual de conduta e com certeza a vitória será completa na sua vida. Mas também vamos fazer a leitura aqui do segundo tópico da lição, que nos diz: o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Quando o texto sagrado ele expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, aqui nos fala que no início da igreja cristã, os discípulos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Cristo que foi passado para os apóstolos. E os apóstolos ali passaram para os seus discípulos, os novos convertidos, ali no início da igreja primitiva. E em nossos dias não é diferente. Nós temos os ensinamentos, as epístolas, os ensinamentos de Paulo, de Mateus, de João, as epístolas gerais, né? O livro de Atos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, como também o Evangelho de Lucas. Então, toda a Escritura, ela não veio por vontade do homem, mas a Bíblia nos diz que a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Como nos diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, eu vou ler para vocês. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se apegue à Bíblia, leia a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como a regra da sua fé. E com certeza, queridos, toda a tentação, todas as barreiras que se levantarem contra a sua vida, com certeza irão cair por terra. Assim como os ventos que vieram sobre aquela casa. Mas aquela casa que estava firmada sobre a rocha, ela continua intacta, porque estava firmada. Nós estamos firmados na palavra de Deus. O último tópico da lição nos fala cuidados quanto ao modismo. A importância de sermos obreiros aprovados é de quando vier os modismos, né? E já vem, né, de muito tempo isso, desde o tempo de Paulo, quando ali também tinha alguns modismos, como em nossos dias, né, nós vemos aí tantos outros modismos que se levantaram, distorcendo assim a palavra de Deus. E quando o crente ele está firmado na palavra de Deus, pode vir qualquer modismo, mas ele não segue. Aqui no terceiro tópico da lição nos fala que modismo, essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico, os ventos de doutrinas que vêm e vão. Então, meus amados, finalizando aqui, nós vemos que o modismo ele prejudica a vida dos seguidores de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que o modismo ela vem e vão. Elas são passageiras. Algumas pessoas ali, por não estar firmada no Evangelho, na palavra de Deus, se deixam levar e acaba ali entrando em desobediência
a palavra de Deus. A importância de estarmos vigilantes contra os modismos que sempre aparecem, mas também vão logo na sequência. Infelizmente, muitas pessoas têm dado ouvido e com isso a sua fé, em Cristo tem sido abalada. E muitas pessoas, dando ouvido a esses modismos, têm se desviado do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, queridos, esse foi o estudo da Palavra de Deus e que nós possamos procurar sempre apresentarmos a Deus como obreiros aprovados e que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Tem pessoas que têm 10 anos de crente, 15 anos de cristão, mas que não tem uma base bíblica, não domina a palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo para você ser um pregador itinerante, mas que você tenha um conhecimento, da doutrina da palavra de Deus e que você possa ter essa base quando chegar aí os falsos ensinos, dizendo que Cristo já voltou, dizendo que a ressurreição dos santos já estão feita, dizendo que nós podemos fazer tudo e que Cristo só quer o coração. Então, queridos, nós possamos assim estar firmado na palavra e rebater todas essas falsas doutrinas que se levantarem em nosso meio. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e possamos assim estar firmados na palavra de Deus, porque Jesus Cristo falou que é por ela que iremos herdar a vida eterna. Talvez nós temos os nossos ensinadores da palavra de Deus e que nós possamos fazer como os crentes do passado, que eles ali olhavam para ver se realmente aquilo que estava sendo ensinado estava de conformidade com a palavra de Deus. E assim nós seremos sempre vencedores contra todas as barreiras que se levantarem. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você esteja sempre firmes na palavra de Deus.